Ei, você do replay. Estamos ao vivo aqui, todos ao vivo. Seja muito bem-vindo. Vamos começar mais uma live de hoje, ok? Ok. Ei, tudo bem? Que bom. Ok, vamos começar então. Para você que chegou agora, seja bem-vindo. Essa é mais uma live do Legado. Grupo O Legado, projeto O Legado USA. Meu nome é Elaine Macedo e hoje eu vou conversar com você aqui. Vamos bater aqui um bate-papo legal, mas mais que legal, um bate-papo de aprendizado, ok? Vamos começar hoje uma série de lives aqui com a nossa convidada de hoje, vocês que já viram lá no post do Instagram. Hoje a gente vai falar com a Renata Ferro, tá bem? Vamos lá. E aí, todo mundo bem? Tá me ouvindo? Seja bem-vinda. Olá, Paloma. Que linda. Ok. Pessoal, para quem é novo aqui, o Legado é um projeto aqui de Orlando, no estado da Flórida. Ele se localiza aqui, mas ele é para o mundo inteiro. E é um projeto bem especial. Vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre isso. E a gente está aqui hoje para entregar conteúdo, né? Entregar uma ativação aí para as pessoas, para vocês e para outros também. Então já vamos começar aqui. Deixa eu chamar aqui a Renata pra gente já começar esse assunto, né? Vai escrevendo aí pra mim o que vocês acham do título. Ok, vou convidar ela aqui. A gente já começa aqui. Eita, quem tá aqui comigo? Muito boa noite! Tudo jóia? Eu tô muito bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Espera aí. Deixa aqui, meus universitários estão me ajudando. Ótimo! Quem inventou essa frase foi muito inteligente, né? Pronto, deixa elas tirarem aqui da... Tirou da tela? Uhum. Pronto. E aí, tudo jóia? Eu tô ótima, tô tudo bem aqui. Seja bem-vinda, essa é a nossa casa. E você Obrigada. É muito bem-vinda à nossa casa, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de você, um pouquinho do nosso projeto. Um pouco do nosso projeto, eu e você, e mais um pouco sobre o legado também. E a gente está aqui hoje para impactar positivamente pessoas, né? Amém. Amém. Então vamos começar aqui. Eu quero começar perguntando, eu sempre começo perguntando, né? Quem é você, Renata? Renata Ferro. Eu sou mãe de 4 filhos, uma imigrante brasileira nos Estados Unidos, sou cristã, sou esposa, sou filha, sou irmã, sou amiga. Essa sou eu. Que tanto? Pois é. Gente, essa mulher tem uma família, coisa mais linda. Lindo demais. Muito lindo. Acho que a primeira coisa que me impactou quando eu te vi, e não sei se você recorda, eu sou muito expressiva, e eu falei, nossa senhora, que é isso, gente? Que coisa mais linda é essa aqui? Uma família muito linda. Então, também eu estou em formação, né, em psicanálise, gosto de estudar sobre a mente humana, o comportamento e trabalho com o propósito de ajudar as pessoas, ajudar os imigrantes a se legalizar aqui nesse país.
para que a gente possa deixar um pouquinho desse legado, né? Sim. De amor na vida das pessoas. Que bom. Mas não é só isso que ela faz, não. A gente já vai falar aqui uma coisa brutal que ela faz. Vamos conversar sobre isso. Então, hoje vai começar uma série de lives. E eu encorajo você que está aqui, você que vai assistir depois, a vir com a gente. Nas quintas-feiras, as próximas quintas-feiras, a gente vai fazer uma série de lives com assuntos bem pertinentes, ativacionais. A gente vai começar hoje com acesso e alinhamento espiritual, mas a gente vai falar sobre monetização de conhecimento, né? A gente vai falar também sobre como, né? Como você consegue se posicionar aí para que você possa, então, aqui costuma se dizer, né, de uma certa forma, burnout, né? Como você consiga sair aí dessa angústia, né? Para muitos são angústias, tanto financeira quanto emocional. E a gente vai falar muito sobre isso, tá bem? Convido vocês a virem nas quintas-feiras, que a Renata vai estar aqui com a gente, ok? E a gente vai falar de forma profissional sobre isso, mas também de uma forma amigável, né? Uma forma carinhosa, para que isso consiga alcançar mais pessoas, tá bem? É isso que a gente vai fazer, não é, Renata? Isso, vamos falar um pouco. Ok, tudo bem. E como que começou? Como que saiu essa formação em psicanálise? Como que é isso? Então, a gente sempre busca o conhecimento baseado nas nossas dores, né? E eu sou mãe de 4 filhos, como você sabe, e meus filhos foram diagnosticados com TDAH, né? O primeiro foi diagnosticado quando tinha aproximadamente 10 anos, quando ele teve uma meningite. E fomos tratar a meningite e a neuro diagnosticou o TDAH. Então aí foi minha busca pelo conhecimento da mente, né? Para buscar, no primeiro momento, ajudar principalmente os meus filhos, né? Porque quem é mãe sabe, eu falo, a gente via mães com um filho hiperativo sofria, né? Então assim, imagina eu com 4. Fui diagnosticando um atrás do outro. Então eu fui atrás de buscar muito conhecimento nessa área, né? Porque meus filhos precisaram de ajuda multidisciplinar, psicólogo, neurologista, neuropediatra, enfim. E eu comecei a buscar bastante para poder saber lidar, né, com essa deficiência dos meninos. E aí a gente vai buscar o autoconhecimento, né? Verdade. Então, eu busquei muito autoconhecimento para me ajudar também, porque nessa época eu tive uma depressão por como que eu posso dizer, um sentimento de incapacidade de poder lidar, né, com aquela situação. E eu fui buscar ajuda, né? E aí, através de tudo isso, fui conhecendo bons profissionais, né? E fui vendo o quanto isso traz uma diferença na nossa vida, né? Porque o TDAH, ele tem, a gente fala, predisposição, né? Algumas coisas, né? E eu tinha muito receio, né, disso, da hiperatividade, ir para um caminho de droga, um caminho de depressão, enfim, banditismo, que diz que, né, é um dos perfis do TDAH. Então eu fui buscar muita ajuda e conhecimento para que eu pudesse ajudar os meus filhos, né? E foi nessa busca, né, que eu, depois aqui já nos Estados Unidos, decidi, né, pela formação, porque da mesma forma que eu consegui ajudar muitos meus filhos, né, acaba sempre ajudando amigos. Sim. Eu comecei a atuar, né, fazendo assessoria imigratória e vendo as dores dos imigrantes, né?
As pessoas que chegam aqui com a identidade profissional destruída, e eu falei, vou buscar realmente uma formação, né, para que eu possa ajudar efetivamente essas pessoas. Aí eu fui buscar um curso, né, em Boston, para que eu pudesse ter a licença aqui nos Estados Unidos e pudesse atuar de maneira profissional, né? Que bom. E isso eu tenho feito, né? Trabalhado muito essa questão da identidade, né? Das pessoas, identidade profissional, porque o imigrante, ele chega aqui e se depara, né? Com essa realidade, né? Porque ele vem do Brasil, lá ele é o senhor tal, o doutor tal, e filho do fulano, de Beltrano, e chega aqui, é como se tudo isso ficasse perdido, né? Ele sente-se assim. E aí as pessoas, né, sentem como elas não tivessem mais valor. Então, assim, há uma perca da identidade muito grande. Então, eu acabo trabalhando essa busca, né, das pessoas. E aí eu vejo que no dia a dia, o que acontece? A gente tem um potencial, né, que está dentro de nós. E a gente precisa colocar esse potencial para fora. E às vezes esse potencial, ele não é expressado por traumas, né, por medos, né, por ansiedade, pelo desconhecimento. E eu tento atuar muito dessa forma, sabe, trazendo essa consciência para as pessoas, né? Porque a psicanálise ela vem muito trabalhar nesse sentido, né, na busca da consciência, né? Verdade. Porque as nossas reações, elas estão baseadas no nosso inconsciente. As nossas emoções estão baseadas no nosso inconsciente. E a gente não tem consciência disso. Então, o psicanalista consegue perceber, né, essas emoções, né, pela nossa fala, e aí a gente consegue auxiliar que a pessoa consiga acessar esse inconsciente e trazer isso à consciência. Quando a gente traz a consciência, a gente pode elaborar e se curar, né? Sim, essa é verdade. Deixa eu comentar isso aqui que você falou, pessoal. Vamos lá, né? Que é muita informação, mas vamos fazer um compilado aqui. É sobre isso que ela veio falar e que a gente está falando, vai falar por essas próximas semanas. É tudo muito grandioso, mas eu vou colocar aqui mais simples aqui para ver se a gente consegue tá todo mundo na mesma página, né? Então quer dizer que você procurou estudar uma coisa que ia te ajudar e que, por sinal, ajudar seus filhos e também, por consequência, ajudar outras pessoas, né? Além de ser uma profissão, uma licença, né, de trabalho. Isso é espetacular. Eu fiz isso há 1 ano e meio atrás. Os últimos 2 anos eu também fiz isso, né? Porque eu também passei por um momento bem complicado, igual eu te falei, eu saí de um cativeiro. Então, eu fui vítima da tríade do mal e eu precisava sair daquilo, não? Eu tinha que trazer o meu cérebro de novo para aquela consciência que você está falando, da sua situação, mas que você precisa trabalhar para sair daquilo. Então, eu também fiz isso, né? Isso é uma porta, pessoal, para que a gente, além de se engrandecer com uma profissão nova, né? A gente também pode aprender para nos ajudar os filhos e ajudar outros também. Foi o mesmo raciocínio. Mas eu fiz o coaching, não? Então eu precisava sair de um ponto A para voltar, né? Para sair para um ponto B. Então, parabéns, porque isso é monstruosamente importante. Foi importante com certeza para você, como para os seus filhos. E agora, mais do que nunca, você tem mais experiência ainda para ajudar pessoas. Ou seja, tá na carne, né? Sente na carne. Essa parte que você falou, que a gente, principalmente da identidade profissional, hoje, quando você vai lá e faz um curso, por exemplo, ou que você ouve uma palestra sobre transição de carreira, né? Nós seres humanos, somos muitas vezes arraigados àquilo que a gente
tem por profissão. Exemplo, eu sou enfermeira, eu sou médica, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista. Então, acaba que você é a profissão, né? Foi uma coisa cultural, uma coisa que nos foi imposta e a gente foi acreditando naquilo, onde a gente é aquilo que a gente faz, né? E quando a gente precisa, então, no caso aqui, que é imigrante, que voltar para cá, se voltar para uma profissão que não é a que você estava cumprindo, por exemplo, no seu país, isso destrói, né? A gente fica destruído. Mas eu quero colocar outro ponto também, Renata, que é o fato, por exemplo, você que está aí no Brasil. Você que está no Brasil, que tinha a profissão X, né? E por algum motivo perdeu esse cargo, ou foi, né, rebaixou o cargo, não sei como explicar. Enfim, como você não está naquela área, naquela profissão, ou naquela função que você era tão acostumado. A gente via isso nos pais ou nos pais dos amigos, né? Quando eles perdiam o emprego, quão sufocante era para aquela família ou para aquela pessoa começar uma outra coisa, né? Hoje, por mais que fale essa transição de carreira mais leve um pouco, mesmo assim tem um peso, né? Você, com aquela característica que você era e você não é mais, né? Quão doloroso, né? Quão sofrido, né? Muito bom, muito bem colocado, pessoal. O que vocês pensam sobre isso aí? Vai colocando que eu quero ver. E você falou sobre o potencial, né? Eu falei com você antes e uma das coisas que mais me feriram, até eu trazer a consciência de novo, é o potencial, né? Quando você sabe que você tem um potencial para X coisa, que você não está alcançando ou que não está movimentando esse potencial, quão frustrante também é, né? Então, a gente está falando aqui com pessoas que nos seus depoimentos falam para nós, nossa, mas eu penso X, eu não sei o quê, mas eu não estou extraindo esse potencial. Quão sofrido é também. Eu acho que é isso, né? A questão do potencial, eu vejo que é um desenvolvimento da identidade, a busca, né, dessa identidade, porque as pessoas se conhecem muito pouco, né? Então, igual você falou na questão, às vezes uma perda de um emprego no Brasil e a pessoa não é mais aquilo que ela tinha como se ela achava que ela era. Então, as pessoas, elas estão se perdendo, né? Ou nunca se acharam. Então, assim, eu sempre estimulo muito as pessoas se conhecerem. Então, eu falo para os meus filhos, a psicanálise vem com isso. É a gente se perceber, se policiar, quem nós somos, né? Tudo aquilo que nós sentimos. Porque, assim, as pessoas, elas têm, no geral, elas acham que os comentários que elas fazem, elas estão falando sobre o outro, né? E, na verdade, elas estão falando sobre elas, né? Então, a gente vê o quanto as pessoas não se conhecem, né? Então, quando a gente passa a se conhecer melhor, a saber verdadeiramente quem nós somos, eu vejo assim, eu sempre falo isso para as pessoas aqui nos Estados Unidos, né? O mais importante é você conhecer quem você é, né? Trabalhar o seu potencial, porque é o que você é, não é o que você faz. Porque no Brasil, para você ter uma posição social, né? Vamos falar assim, um bom salário, você precisa estar num cargo, às vezes, muito importante. Aqui nos Estados Unidos não é assim. Qualquer coisa que você fizer bem feito, você vai ter uma boa remuneração. Verdade. Então, assim, você pode fazer qualquer coisa. Eu sempre falo para os meus clientes, agora está na hora de você descobrir o que verdadeiramente você quer. Porque qualquer coisa que você fizer aqui, bem feito, isso vai te trazer resultado financeiro, né? Então, é o momento de você olhar para dentro de você e ver o que realmente você gosta de fazer, o que você faz, né, com alegria, o que você faz com propósito, né? Verdade. Quando eu descobri o meu propósito, isso mudou a minha vida, né? Porque a gente é jogada, de certa maneira, no começo da profissão, naquilo que às vezes
é melhor financeiramente, ou aquilo que te dá um status, e na verdade você não busca a essência, aquilo que te faz acordar de manhã todo dia com alegria, né? Aquilo que te faz virar às vezes 24 horas e nem perceber que você está trabalhando, né? Então é encontrar o propósito, né? Para que você veio, né? Qual a diferença que você pode deixar nesse mundo, né? Então assim, eu sou cristã, eu sou uma, como que eu posso dizer? Como será? Não sei se fã, admiradora, é de Cristo, claro. Mas assim, eu vejo ele de uma forma muito interessante. Eu vejo ele como um modelo, assim, né? Então eu falo, gente, é um modelo de amor, é um modelo de inteligência, é um modelo de tudo. Porque assim, eu estudo também uma parte da física quântica, né, da frequência. Então a gente vê, né, que Jesus Cristo, uma pessoa que vibrou numa frequência tão alta, né, e ele deixou o que para nós seria simples, né, que seria vibrar na frequência do amor. E eu falo, e o ser humano, nós aqui, a gente às vezes fica perdido em alguns sentimentos. É porque, como eu estudo muito essa questão da frequência, e o sentimento tem a ver com o inconsciente, Sim. então eu falo, é falta de cura, né? Porque quando a gente consegue limpar essa mente inconsciente, a gente consegue evoluir, né? Espiritualmente, na frequência, e a gente vibrar para o amor. Que foi o que Jesus nos ensinou, né? Vibrar por amor. E quando a gente vibra no amor, é quando a gente passa a ter essa reverência com o ser humano, né? Que é ajudar o ser humano de uma maneira natural, né? Então, assim, e é isso que move, né? Porque quando a gente consegue entender isso, e quando a gente consegue se conectar realmente, né, com, com a fonte, com Deus. E quando a gente consegue se conectar com essa fonte, as coisas começam a se alinhar na nossa vida. De uma maneira, assim, extraordinária. Né? Alinhar. Deixa eu comentar isso, então. Pessoal, tá todo mundo aí, né? Nossa Senhora, fica aí, que o trem tá danado. Ai, meu Deus. Renata, é assim. Gente, olha o que essa mulher falou. Vamos pegar isso aqui para nós e vamos. Afinal de contas, a gente está aqui hoje para aprender, né? Então vamos lá. Renata, isso acontece da seguinte forma. Tem muita gente aí fora, né? Aqui na live também, que está atrás desse propósito, né? E a nossa live hoje é acesso e alinhamento, né? A gente está falando de acesso e alinhamento espiritual. E aí você pergunta, Elaine, mas o que tem de espiritual aqui nesse assunto? Você vai entrar aqui agora. Por quê? Porque a gente colocou num tripé, né? A gente fez isso antes, que era como você conseguir sair das suas angústias, como você conseguir monetizar o seu conhecimento sem que você tenha um alinhamento, né? Um alinhamento com o quê? Com quem, né? Não vamos discutir aqui nada de religião, mas um alinhamento onde você esteja realmente com a sua mente inconsciente, trabalhando em prol, né? Em prol de você, alcançando uma frequência alta, e depois a gente vai falar sobre frequência também, mas é trazer para você que esse tal de, ou os tais de propósito, né, que tanto se fala, na verdade, você só vai conhecer, só vai identificar no caminho, né? Você vai vivendo e você vai chegar nesse propósito. E eu observo, Renata, que o propósito, geralmente, quando a pessoa passa, né, por determinada situação, que geralmente não é tão boa, geralmente é angustiante, que ela aprende com aquilo, onde ela tem uma resiliência para voltar no seu estado normal ou para se transformar, né? Eu não estou falando de melhorinha, não. Eu estou falando de transformação, essa resiliência e depois a transformação.
ela tem um entendimento, né, uma sabedoria daquilo tão grande que quando ela começa, então, a pôr para fora, a transbordar, quando ela começa a sentir o amor de algo ou alguém, aquilo é tão no corpo dela, que eu até me arrepio em falar agora, que aquilo ela começa a pôr para fora e, na verdade, ela começa a ajudar pessoas por forma desse amor, geralmente porque pelo fato do que elas já passaram, e ela começa a impactar a vida do outro de uma forma que aquilo começa, né, a gerar essa frequência alta. Ou seja, você nem precisou buscar onde é que está a tal da frequência. Você nem precisou ficar preocupado qual é o seu propósito, porque ele veio, né, ele chegou até você. E aí, além de tudo, sua vida começa a transformar para melhor, porque você está transbordando aquilo que é amor, porque quando você cuida do outro por uma dificuldade que você teve, isso é amor na carne, né? Então, eu sempre fico, igual eu te falei, como chegar nas pessoas e falar para elas que tal de amor é esse com os outros, né? Então, assim, você colocou claramente, né? Que tal de amor é esse, gente, com os outros? Tal de amor é quando você realmente entrega aquilo que você tem, nossa, com aquela gana de realmente transformar, né? Impactar positivamente a vida da pessoa por uma dificuldade que você já teve. Nossa Senhora, tô toda arrepiada. E esse amor, né, a questão da frequência. Porque quando a gente começa, eu vejo muito isso claramente quando eu vejo as pessoas. A gente começa a identificar que nível aquela pessoa está. Né? Uma pessoa que vive muito numa ansiedade, com medo. Então, são estágios, né, que ela tem que... São degraus que ela tem que ir caminhando e fazendo a limpeza do inconsciente, né? Porque conforme ela vai limpando o inconsciente, vai curando esses traumas, curando essas feridas, essas amarguras, isso vai saindo e vai ajudando ela a mudar de nível. Então, assim, tudo, né, que acontece na nossa vida, tudo, né, é perfeito, né? É maravilhoso, por mais que seja dolorido. Porque tudo aquilo que acontece colabora para que a gente possa limpar aquilo na nossa mente consciente. Porque às vezes a gente acha que aquilo não está em nós, mas está sim. Tudo que nos afeta está em nós, né? E às vezes as pessoas falam para mim: nossa, mas você não liga? Nossa, mas você não se importa? Não, eu já passei daquele estágio, não me afeta mais, entendeu? Não entra mais na minha frequência aquilo. Aquilo passa reto, porque já foi limpo. Então, todas as dificuldades que vêm na nossa vida, todos os obstáculos, ele vem com esse propósito, né? Então, eu falo muito isso para os meus filhos, né? Presta atenção. O que você pode aprender com isso, né? Se perceba, tá sentindo? Se perceba, entendeu? Vamos limpar, porque se acessou aquela dor, tem que limpar. Então, acessou, limpa, porque é só assim que a gente vai chegar nessa frequência que é a do amor, né? Porque é uma frequência alta, foi o que Jesus nos deixou, né? Há um estudo que as pessoas que acessam a frequência do amor é uma a cada 750 mil. Então, realmente não é uma frequência que é para todos, né? Mas todos podem chegar lá. A gente só tem que estar disposto, né? A se olhar, né? A se olhar para dentro da gente e falar o que estou sentindo, né? O que eu estou sentindo e se não é bom, eu tenho que limpar. E como que eu vou limpar? Acessando, elaborando, né? Às vezes perdoando, aceitando, né? Quando você fala de Jesus, você me fez lembrar o jeito que eu falo de Jesus. Eu vou colocar isso aqui porque me veio na mente agora. No meu dia a dia, né? Então, às vezes acontece. Então, eu converso muito com ele e eu converso só.
né? E às vezes eu converso na frente dos outros, das pessoas, é uma coisa terrível, engraçada. Mas enfim, então eu tenho sempre é uma âncora, né? Parabéns, vamos lá, vou falar para vocês da minha âncora particular, né? Eu com Jesus, eu uso essa âncora, que é assim, eu sempre quando tem uma situação, e principalmente que eu, né, que eu vejo, opa, isso aí me causou eu quero falar sobre o sentimento, não a emoção, né? Essa situação veio com a emoção e essa emoção me causou X sentimentos, né? E então eu pego e falo, ok, vamos acessar minha âncora agora. Então eu converso com ele e falo assim, gente, eu fico imaginando Jesus, né, com todos os apóstolos lá na beirada do portão, que quando o portão abrir, que eu passar para dentro daquele portão, e aí eles vão falar, vem, 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 vem. E aí eu vou falar, meio perdida, né, que eu não vou estar entendendo o que passa, né, que passa. E ele vai falar, vem, minha filha. Seja bem-vinda. E eu vou falar, ai meu Deus, o que foi? Nossa Senhora, nós estávamos aqui louquinho esperando você chegar. Nossa, você se saiu bem demais naquela hora. Você identificou certinho e fugiu daquele sentimento. E aí, então, essa é a âncora que eu uso para aquele sentimento quando eu falo, ok, eu senti, eu identifiquei, né? Eu senti, identifiquei, e o que eu vou fazer com ele? Será que Jesus vai ficar feliz de eu levar esse sentimento ou ele vai falar, nossa, ainda bem que você identificou que não era para pegar para você. Que bom! Então, pronto, falei, né? Ninguém conta para os outros depois. Mas essa eu uso. Nossa, Deus, muito bom. Ok, então vamos falar aqui, gente, sobre essa questão toda. Então, a gente está falando sobre esse acessar, né, essa fonte grandiosa, porque a Renata colocou ontem para mim e eu achei interessantíssimo. Ela falou assim, Elaine, não tem base para nada que vai ser produtivo ou valoroso se a gente não tiver primeiro a base, que a base é esse acesso, esse alinhamento. E eu vou falar aqui a palavra Deus, Senhor, o grande, cada um usa a palavra que queira, né? Mas esse alinhamento, né? Esse acesso que você, quando você acessa essa fonte, e esse alinhamento que você tem com ele, para que você então comece a construir em volta, né? Qualquer que seja o seu intuito, né? As outras bases, né? Os outros dois pezinhos aí para você formar esse tripé, né? E fala um pouquinho para mim com isso, como que é, né? Sobre essa base, né? Esse alinhamento. Eu sempre falo o seguinte, não tem como a gente acessar nada, nem conseguir nada, porque assim, eu também gosto de chamar de Deus, né? Tem pessoas que chamam de universo, né? O Criador. Eu gosto de chamar de Deus, eu gosto de chamar de Deus Pai. Então, esse alinhamento com Deus, né? Esse é o nosso primeiro pilar, né? Então, quando a gente consegue se conectar com essa energia que nós chamamos de Deus, aí as outras coisas, como diz na palavra, as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Aí nós temos mais dois pilares, que é a nossa mente inconsciente e do outro lado a nossa mente consciente, né? Então, lembra, a nossa mente inconsciente é o que gera as nossas emoções, né? É todo o nosso registro tá nela. Eu gosto sempre de falar assim, né? É como se fosse o nosso iCloud. Todas as nossas informações na nuvem. Uma base de dados ali. Toda a nossa base de dados está ali, né? E a gente poderia falar de inconsciente coletivo, que é o que a gente traz dos nossos pais, dos nossos avós, que é o nosso iCloud família. Né? A gente tem a conta lá e tem o iCloud família, que junta todo mundo. Verdade. É mais ou menos assim. Então, a gente tem todo esse nosso inconsciente. E do outro lado, nós temos o nosso consciente. Então, quando a gente já consegue alinhar essas três bases, que a gente está conectado com Deus, com a nossa mente consciente, e essa nossa mente inconsciente com as nossas emoções, tudo começa a fluir na nossa vida. A gente entra nesse alinhamento, então as coisas começam a acontecer
naturalmente. Naturalmente. Porque na palavra de Deus diz, né, que a nossa vida tem que fluir como as águas dos rios. E é esse sentimento muito que eu tenho, e quando eu trabalho com as pessoas, e, né, eu sempre trabalho, eu falo assim, se não tiver Deus, se não tiver essa fonte, não tem como alinhar as outras, porque não vai canalizar, entendeu? Agora, quando você conhece, né, a gente crê em Jesus, mas quando a gente consegue canalizar com esse Criador e começar a fazer essa nossa limpeza do nosso inconsciente, junto com esse nosso consciente, e a gente começa a juntar tudo isso e canalizar, não tem como, as coisas acontecem. Acontecem. Os milagres, né? A gente pode falar de milagre, ou a gente pode falar que o universo nos devolve, enfim, a gente entra nessa conexão, né? E as coisas começam a acontecer assim muito naturalmente. Eu vejo isso até no dia que nós se conhecemos, né? Porque assim, parece que a gente entra num outro. É atração, sabe por quê? Porque o seu cérebro identifica. Sabe, gente, o que essa mulher falando, deixa eu falar disso, eu arrepiei meu corpo. É assim. Muitas vezes a gente está vivendo a vida, Renata, e eu tô falando isso por mim, então deve que alguém, se acontece comigo, acontece com muita gente no mundo, ok? Então, assim, a gente está vivendo e a gente não está vendo, né? A gente está velado, né? Eu lembro que a minha irmã mais velha, ela, ela orava, e ela orava para, ela falava, eu aprendi essa palavra com ela, né? Desvendar, não? Aprendi essa palavra com ela, que é desvendar, tirar o véu, né? Então a gente está vivendo, e é um loop, né? A pessoa só tá indo, ela não tá parando, igual você falou, para observar o sentimento, as emoções para a criação de cada sentimento. Ela não tá identificando, ela só tá indo. Então acaba que ela não tá vendo. E quando você começa, então, igual você falou, a se permitir, se conectar com algo que vai te mostrar mais coisas, os seus olhos se abrem, você, né, você fica desvendado e você começa então a ver as coisas. Então você começa, mas que flor linda, né? Aí a gente fala, porque antigamente, algum tempo atrás, falava, que flor linda, gente, é só uma flor. Mas você começa a identificar uma flor e você olha para a flor e vê a flor. E você olha para uma família e você vê a família. E você olha para uma atitude que a pessoa toma e você fala, nossa, olha a atitude. Você começa, então, a dar mais valor nas coisas, observar como elas são mais produtivas, bonitas, mais amorosas, né? E aquilo não te faz perfeito, né? A gente tá aqui na Terra para ser perfeito, né? Já tá escrito lá na palavra, a gente não tá aqui para ser perfeito. Mas você começa a ver perfeições que você não via antes. Você começa a ver perfeições. E aí fica essa palavra bonita aí pelo mundo. A gente se conecta, né? A gente vai encontrando as pessoas, vai encontrando a mesma frequência, aves que voam, como é que é? Aves da mesma plumagem voam juntas. Por quê? Por quê, Senhor? Simplesmente porque você está realmente, igual a Renata colocou, acessando um nível, você consegue ver e você consegue dar valor a mais, né? Então, o que ela falou, porque quando eu olhei para a família dela, eu não sei o que ela sentiu, ela vai falar agora. Quando eu olhei para a família dela, eu fiquei enlouquecida, né? E a energia, né? O entendimento, né? Era diferente, né, Renata? A Renata foi tão bom. Foi tão bom. Olha. Então, você acabou conhecendo meus filhos primeiro, né? Foi muito engraçado, porque assim, eles chegaram e falaram, mãe, nós conhecemos uma pessoa muito legal. E ela quer conhecer nossos pais. Porque ela gostou muito da gente. É verdade. Né? E eles colocam pra fora aquilo que tá dentro de casa, não? A gente põe pra fora aquilo que a gente é, né, gente? Que lindo, gente. Eu falo assim, né? Deus foi muito bom comigo, porque
Claro que foi muito esforço, né? Foi muito esforço, foi muita dor, nada foi fácil. Mas eu falo dele me dar sabedoria, entendimento, né? Para que eu pudesse criar os meus filhos, né? Primeiro, nos caminhos do Senhor, né? Pudesse ajudar eles, né? Psiquicamente, psicologicamente, para que eles pudessem realmente ser pessoas curadas. Eles estão no processo, né? Eu sempre falo muito isso para eles, né? A gente está nesse processo. E tem uma coisa que me veio que eu acho legal falar, de acordo com o que você estava falando, sobre esse acesso. E às vezes, antes eu via isso muito acontecer aqui em casa, né? Falava assim, mas você não está vendo? Você não está vendo isso, né? E se eu olhava para eles, é como se eles não estivessem vendo. E conforme eu fui estudando, eu fui entender isso, né? Que nós, humanos, quando a gente fala, às vezes eu falo, às vezes esse papo nosso aqui, né? Às vezes pode ser loucura para alguns, né? Sim. Mas o que que acontece? Eu falo que essa questão do nível de acesso e dessa limpeza do inconsciente é como se a gente tivesse num prédio, né? E várias pessoas nas sacadas. Então, a pessoa que está no 20º andar tem um campo de visão. A pessoa que está no 3º andar tem outro campo de visão. E aí é como uma pessoa olhasse para outra e falasse assim, você não está vendo? É claro que ela não está vendo. Entendeu? A pessoa que está no 3º andar está com outro campo de visão. Outro campo totalmente. Ela não acessa aquilo. Entendeu? Verdade. Não acessa. Então, eu falo isso muito para os meus filhos, né? Então, primeiro, a gente não pode julgar o outro, né? Porque às vezes o outro não está enxergando, né? Verdade. Nossa, que Você que é, colocação maravilhosa. você que é da área médica, é a mesma coisa de falar para um daltônico se ele não está enxergando a cor, né? Não tá, ué. Não tá. Não vai ver. Não vai ver. Então é a mesma coisa, entendeu? Então, às vezes a pessoa não tem aquele entendimento e não vai enxergar nunca, porque às vezes ela nunca vai chegar naquele nível para ela acessar aquele olhar, né? Não. Então, eu sempre trabalho muito isso com eles e trabalho isso na minha vida. E eu vejo que essa era uma visão que Jesus tinha, né? Quando ele falava, perdoa, eles não sabem o que fazem, pai, mas não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Nossa. Não sabia mesmo, entendeu? Porque não acessava. Entendeu? Agora você imagina, Jesus estava num nível de acesso, né? De Deus, de 1000 Hz de frequência. Como que uma pessoa que estava lá em 20, 30, 50, 100 Hz de frequência vai estar acessando aquilo? Não vai. Nunca. É por isso. Eu falo pra você que ele era o melhor psicólogo. Ah, não, eu falei pra você, mas eu vou falar pra você. Ele era o melhor psicólogo que tinha na face da Terra. Que cara era aquele? Entendimento. Gente, Então eu falo, acessão. não acessava, né? Não acessava. Então não tem como. Então, assim, antes, eu vou falar uma coisa das igrejas, não é preconceito, nada, nem julgamento. Mas assim, eu lá atrás, eu tinha uma raiva da Igreja Universal. Falava, gente, o que aquele Edir Macedo faz com as pessoas? Né? Aí, quando eu consegui entender, eu falei, gente, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele acessa aquele nível de pessoa e ele cumpre o propósito dele, que é tirar a pessoa da prostituição e pôr no banco, é tirar da cracolândia e pôr no banco, e tá tudo certo. Verdade. É cada um no seu nível, cada um na sua frequência, e cada um tá cumprindo o seu propósito. Verdade. Eu vejo isso aqui no Instagram, tá? Hoje mesmo eu conheci uma pessoa aqui no Instagram, duas. E conversando sobre isso aqui que a gente está conversando. E eu vi isso aqui. Então, eu geralmente, eu até tenho que trocar essa frase que eu faço. Você conhece o fulano de tal? Você conhece o fulano de tal? Aí a pessoa fala pra mim assim, não. Aí o meu cérebro vai e pensa, ok, deixa eu analisar como que é isso, né? Ela não conhece a pessoa que, pra mim, no meu cotidiano,
é indispensável de ser conhecido, né? Mas então, como que eu faço isso? Eu vejo isso de 3 formas maravilhosas. Primeira forma que eu vejo isso é o seguinte, ok, tem mercado para todo mundo. Né? Tem mercado para todo mundo. Eu vou no fulano, você não conhece o fulano que está lá com mais de 3 milhões de pessoas e ele está falando sobre água e você não está... Ok, então tem mercado para todo mundo. Né? Nichos fechados ainda. Segundo ponto como isso aqui, né? A internet, ela abre e fecha, ou seja, ela joga, às vezes, um ads, né? Joga uma informação, uma live como essa aqui, ela vai jogar em X pessoas, tanto, mas ela não vai jogar na outra. Isso já é uma inteligência artificial muito bem montada, né? Que é para poder acessar pessoas daquele nível, né? Uhum. E aí depois a gente fala, eu vejo os níveis, né? Igual você falou. E não tô falando que é um nível melhor que o outro, igual você colocou antes. São só níveis diferentes, né? E como é que as pessoas, o que elas vivem, né? O que elas têm, o que elas vivem, o que elas buscam, o que elas utilizam em cada nível, não? Porque você vai ver a forma. E aí, então, você me faz lembrar de uma situação que tinha, que era uma engenheira muito bem formada. Então, ela era uma engenheira bem formada, e aí ela tinha estudado, tinha feito pós-graduação, especialização e doutorado, né? Então, e aí ela tinha tudo aquilo, e ela fez um projeto, né? Um produto dela, que era um serviço, que era para furar buraco, né? A tese era furar buraco. Então, ela faz uma pergunta, meu Deus, mas eu estudei tanto, sou tão inteligente, tenho isso, tenho aquilo, tenho doutor, e o meu Instagram, baixo isso, aquilo, outro, e fulana de tal que tá aí dançando funk, tem X, isso, aquilo, outro. Então, vem a resposta, né, sobre isso para essa pessoa. Escuta, o que você tá, né, dando, né, transbordando na vida dos outros, é o que a maioria quer. Todo mundo quer furar um buraco agora, construir um mini poço? Ou todo mundo quer se distrair com alguma coisa para tirar o peso da dor da vida que eles têm? Qual dos dois você acha que tem mais público, não? E cai exatamente no que você falou. Ou seja, os níveis, não? Como que é esse acesso, como ele está dividido e como ele é parte da nossa vida hoje, né? É mais um motivo para a gente, então, identificar, né? Observar e saber como trabalhar esse sentimento aí também, né? Meu Deus. Gente, pera ainda, que eu fiquei assim meio apaixonada aqui. Pera ainda. Okay. Você colocou aqui, Renato, eu quero te fazer uma pergunta para a gente clarificar aqui para o pessoal, que é o seguinte. Quando você fala dessa limpeza, né? Toda essa bagagem que a gente tem aí no inconsciente, tudo, gente. Eu costumo dizer que eu traduzo isso nos meus ensinamentos como pistas, né? Então, eu uso isso como pistas. Vou dar exemplo do Brasil para a gente ficar todo mundo em português aqui. Lá no Brasil tem as ruas, né? Tem as ruas, depois tem as avenidas. Das avenidas tem as estradas, né? As estaduais, depois tem as estradas federais, né? Por onde eu ando, teria a BR-153, né? Talvez em São Paulo seria a Dutra. De onde você é? Me fala aqui, qual que é a sua maior BR lá, mais forte? A minha? Lá em Goiânia também, né? BR-153, Belém, São Paulo, bora. Então, o que acontece? Vamos imaginar, eu sempre ensino as pessoas assim, escuta, o seu cérebro ele tem tudo lá dentro, né? Todo o seu inconsciente está rodando. E eu vou lhe falar que pouca parte, vai pegar 5%, talvez muito ainda, 5% de tudo que você faz no dia é racional. O restante é tudo irracional. Ou seja, isso é automático, né? Então, se ficou registrado bom, vai sair bom. Se ficou registrado ruim, vai sair ruim. E não é que nada seja bom e ruim, é que você deu o sentimento, né? Emoção X, você deu o sentimento de ruim. Então, pronto, ficou marcado ali aquele ruim. Então, eu costumo ensinar para as pessoas assim, pessoal, que tem aquelas pistas que você usa mais. Você usa mais e ela fica mais marcada, ela fica mais forte, ela fica mais larga. Então, é por onde você anda mais, né? Onde você anda mais. Se for de sofrimento, é onde você tá. Se for de angústia, é onde você tá.
Então, você tem que começar, então, a ir nas outras pistas, né? Ou criar novas pistas que sejam mais agradáveis, mais felizes, mais produtivas. Então, você vai deixando de andar na via tal para começar a andar na outra via, né? Para a gente começar a mudar de nível também em vias, né? E aí, trabalhando isso, eu quero perguntar para você, essa mudança, essa limpeza que você fala sobre fazer essa limpeza no inconsciente, ela seria essa limpeza mesmo que ressignificar cada situação que você teve? Vamos dizer assim, aí a gente vai entrar um pouco mais profundo, porque assim, quando a gente começa a perceber os nossos sentimentos, ou as nossas ações, ou as nossas repetições de padrão, então às vezes a gente, vamos falar assim, às vezes a gente fala assim, eu tô sempre implicando ali, vamos falar assim, ali com meu marido. Porque ele sempre faz aquilo ali e aquilo ali me causa, né, uma dor ou um sentimento ruim. Aquilo sempre está me afetando, né? Aí a gente começa a falar dos nossos deslocamentos. Aonde está a origem disso, né? Porque aquilo nos incomoda. E aí a gente fala das relações de afeto, né? Eu sempre falo assim, né? Se isso aqui fosse uma garrafa de vinho, aí a gente fala assim, eu olho para essa garrafa de vinho, o que que eu sinto? Pois é, eu não bebo, então eu não sinto nada, né? Se fosse meu marido que adora vinho, ele iria sentir desejo. Então o desejo está onde? O desejo está nele. Então se eu sentir uma raiva do meu marido, a raiva está onde? Está em mim. E a gente vai buscar onde está isso, né? Porque às vezes essa raiva não está pela figura dele, ela está deslocada na figura dele. Aí às vezes a gente vai olhar para isso de uma maneira um pouco mais profunda, analisar, a gente vai ver que às vezes a gente sentiu isso na infância. Geralmente as nossas relações com o marido, com o parceiro, tem muito a ver com as relações dos nossos pais, do nosso pai. Aí a gente vai voltar lá no nosso Édipo. A gente vai conseguir entender aonde está o primeiro significante daquele sentimento. Aonde que ele ficou pela primeira vez no nosso inconsciente. Porque quando a gente acha a origem dele, e a gente vai fazer esse caminho de busca do deslocamento do sentimento, a gente vai achar a origem. Geralmente a origem está na infância, né? Está nas nossas primeiras relações. E aí a gente vai conseguir olhar para aquele sentimento. Às vezes aquela raiva pode ter sido de um momento que meu pai chegou em casa, bravo, e maltratou, né? Chega nervoso, maltratou minha mãe, maltratou. E eu fiquei com aquela impressão, então aquele significante. A gente, né? Uns fala trauma, né? Então eu criei aquele significante no meu inconsciente. E aquele significante, ele ficou lá, registrado. Aí vira e mexe, ele desloca e ele desloca para alguma figura. Então, isso que eu falo que é a limpeza. Quando a gente percebe um dos nossos sentimentos, a gente busca a causa dele. E aí a gente vai chegar lá na origem. E aí quando a gente chega na origem, falar, ok, foi naquele dia. E aí hoje, eu falo sempre assim, eu tento trabalhar isso. Hoje, nós somos adultos. Aí a gente olha para aquela criança que ficou realmente magoada com aquele grito que o pai deu, a maneira que ele chegou em casa. Só que hoje a gente é adulto, sabe que muitas vezes o adulto chega porque não teve um dia fácil, um dia difícil. Verdade. Aí essa criança vai olhar para aquele pai que hoje é adulto e falar assim, olha, né, na verdade ele não estava bravo com você, não era nada pessoal. Verdade. E aí você vai trabalhar aquele perdão naquele momento, que a gente fala que é ressignificar, que é elaborar aquilo. E aí a gente consegue trazer isso para o consciente, e a gente fala que é um movimento de pêndulo. E na causa do problema, olhar para ele com o olhar de hoje e ressignificar isso. E aí, né, cada vez... Aí a gente começa a perceber que na vida nossa de hoje, às vezes
aquilo que me afetava não vai me afetar mais. Eu não vou mais sentir aquilo. Por quê? Porque eu fui lá na origem e consegui limpar, consegui clarificar. Entendeu? Então, esse é o processo de cura. E aí a gente consegue a cura mesmo. Então, e tudo vem para onde? Vem por essa consciência, né? A gente olhar e ver o que está nos afetando, né? Às vezes tem uma amiga que fala, nossa, não aguento chegar perto dela, me dá uma coisa. Não tem nada sobre ela, você está falando de você. Porque aquela irritação tem em você. Aí você vai buscar o que te causou aquela irritação. A pessoa ali, ela só é o objeto que está sendo deslocado. E aí a gente tem que buscar, né, o sentimento original, aquilo que foi causado a primeira vez no seu inconsciente. E é essas limpezas que eu falo. Então, assim, a gente, para ter formação, a gente tem que ter 300 horas de análise com o professor, né? Análise didática. Para que a gente passe para esse processo de limpeza. Ou seja, então, em você mesmo, né? Por quê? Porque a gente não pode ser afetada pelo paciente. Então, de repente, o paciente vem ali, ou às vezes ele está te contando uma história triste, daqui a pouco você está chorando com ele. Então, você só vai chorar com ele se você for afetada. Você só vai ser afetada se isso tiver em você. Se não tiver em você, você não vai ser afetada, né? Então, as relações de afeto que a gente tem que trabalhar, né? Então, isso é a limpeza que eu falo. Então, por onde que começa? Pela consciência. Olhando pra gente. Pra gente. Se percebendo. O que eu sinto? O que eu sinto. Gente! Nossa Senhora, peraí. Que aula, hein? Deixa eu ver se eu coloco isso aqui bem claro. Obrigada. Obrigada. Ok? Muito obrigada. Em nome de qualquer um e de todos aqui, eu falo para você muito obrigada. Tá bem? Pessoal, foi isso que a gente veio aqui para falar hoje, tá bem? Nossa, eu tinha um desejo que ela viesse aqui pela energia dela, né? E vocês viram que isso aqui não é brinquedo, não, né? Isso aqui é negócio, pau cai a folha mesmo. O título dessa live de hoje, como tá lá, é Acesso e Alinhamento Espiritual. Isso é para trazer isso que essa mulher falou aqui agora. Existe um caminho de cura. Esse caminho de cura, de dores que você diz que não tem, ou que você não sabe que tem, ou que você já sabe que tem, ou que você já está trabalhando para tirar de você, existe um trabalho de cura. E a partir desse trabalho de cura, a base de curar você, de você ser uma pessoa ativada novamente, um ser humano com potência, com potencial, mas todo na potência, para trabalhar o seu melhor, começar a encontrar esse tal de propósito que você tem aí na vida, começar a transbordar isso na vida das pessoas, impactar o ser humano do lado de lá, sua vida se transformar para melhor e toda a sua família e todos os que estão ao seu lado, existe esse processo de cura. A gente vai continuar nas outras semanas para a gente falar sobre, tá bom, e agora que a gente já trabalhou isso, como que a gente vai começar a fazer nossa vida, né, daqui para frente, estruturar isso que ela colocou aqui para vocês, para que vocês consigam, então, captar qualquer que seja parte dessa live ou desse assunto, para que você coloque isso na sua vida, né? Acessar uma mulher dessa, eu falo para todo mundo assim, Renata, que acesso muda destino, ok? Acesso muda destino, né? Quem imaginou que eu poderia acessar uma mulher como essa aqui, né? Um aprendizado como esse, né? E muda destino, mudou o meu, mudou o seu, né? E vai mudar outros, né? Então, eu falo isso para vocês. Eu quero que você, por favor, se despeça por hoje e me fala uma frase, me fala uma palavra ou uma frase, o que você achou disso tudo? Eu quero te agradecer, né, primeiramente pela oportunidade, né, por ter te conhecido. Você sabe que você também é um ser humano de luz, né? Que você faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu quero te agradecer por tudo. Agradecer o carinho que você teve comigo, com a minha família. E dizer para as pessoas que estão nos assistindo, né, que não desista, né, de você mesmo. Não importa a sua dor, né?
A gente consegue, a gente só não pode desistir, né? Então, as pessoas que convivem comigo, sabe? Eu falo, a gente só não dá jeito para a morte. O resto, enquanto a gente estiver aqui, né, conectada nessa força maior, que para mim é Deus, né? Tudo a gente pode, né? Tudo. Amém! Amém. Obrigada.